Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, versão 2024. Hoje a gente está aqui mais do que feliz. A gente está irradiando todas as cores de luz, de paz, de amor. A gente está irradiando energia positiva. A gente está mentalizando um ano positivo, cheio de amor, paz, principalmente, que a gente precisa muito de paz e muita saúde na atmosfera do nosso planeta. Bom, para começar o ano, a gente tem que começar o ano entendendo o que esse ano significa para a gente, ou o que significa tudo isso que a gente está vivendo. E para a gente entender isso, a gente tem que entender qual personagem a gente é na nossa história. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre a protagonização do espírito. Protagonismo. Exato. Protagonista se refere ao personagem principal de uma história. Seja ele, essa história um livro, um filme, uma peça teatral, uma série de TV, um reality show, né? Ou mesmo a própria experiência reencarnatória. Gente, protagonista é aquele que desempenha um papel central na trama. Ele é o foco principal de uma narrativa. Se você volta isso para a visão espírita, o protagonista ele vai ser visto como alguém que está em busca de evolução espiritual e que desempenha um papel importante na sua própria jornada de crescimento e aprendizado por escolha. Ou seja, o espírito que aceitou uma nova vida para continuar sua jornada de cosmificação. Vivemos e estamos familiarizados com as 3 dimensões. Só 3 dimensões. Porque são captadas pela nossa sensibilidade no corpo físico. E nos permitem, mas também limitam a nossa percepção dos diferentes objetos. Então, quando você observa de outra forma, a gente vê que a gente está vivendo num ângulo de comprimento, largura e altura. Mas a gente conta com algo a mais, que são os paradigmas lógicos, que nos capacitam ao exercício de nossos sentidos corporais no plano físico e moldam, assim, todos os contornos passíveis de serem observados. Mas isso tudo é um limite, porque é o plano físico. E aí, além dessa história toda, nós percebemos também o quê? A existência de um universo vivo, que parece ser simbólico e virtual. O que é isso? É a chamada de quarta dimensão. Né? A quarta dimensão da realidade formada por um mundo abstrato. Está acima dos nossos 5 sentidos físicos. E mesmo assim, ela não é menos real do que o que a gente vive no plano físico. Por quê? Está situado além do tempo e do espaço. Constitui o universo dos pensamentos. E o pensamento está dentro da nossa cabeça, que está dentro de um corpo físico. Então, esses pensamentos, ideias e causas, né, ética, cultura, valores e objetivos, aspirações e propósitos, sentimentos e decisões, todo esse mundo ele envolve a gente num processo que não apresenta forma física, mas interfere nos processos de tudo que existe no plano material. Exatamente. Dessa forma, uma propriedade exclusiva da mente humana, mas que impregna o estofo de toda a realidade e é a origem disso tudo. Já que podemos observar que tudo que existe só vem à existência através de um ato de conhecimento, né, um momento abstrato que envolve as primitivas dimensões objetivas, né, que a nossa mente foi capaz de absorver pelos 5 sentidos da matéria na 3ª dimensão. É isso. A gente precisa construir, a gente precisa pensar e depois a gente vai executar. Então, entender a nossa mente como possuidora de capacidade original é reconhecer que a natureza é dotada de atributos transcendentes, atribuídos a nós de uma forma gratuita. A única espécie animal que é capaz de captar o sentido primário da criação, porque tem raciocínio, dando-lhes condições potenciais de experimentar tudo de forma etérea, formada apenas de espiritualidade e consistência. Gente, é interessante a gente observar que a reação nossa
tem lógica. Nós somos lógicos. E a nossa reação é lógica. Então, nesse momento, significa que a gente também conta com o nosso pensamento, com as nossas decisões formadas justamente pelo momento, pela dimensão virtual que está aqui dentro funcionando. E é essa coisinha que está aqui dentro funcionando que nos torna únicos, que nos torna individuais. Por que que somos individuais? Porque nós vivemos dentro aqui, eu sinto as coisas, eu vivo, eu vejo, eu toco, eu caminho, eu desbravo, ou eu paro e estaciono, então sou eu. Não tem uma outra pessoa vivendo comigo no meu corpo, é só eu. Então eu estou fazendo isso. Mas, diferente da classe dos irracionais, porque os irracionais eles agem por instinto. Nós agimos por livre-arbítrio e escolha. Na hora que isso acontece, o que acontece? A gente se torna protagonista. E protagonista de nossas próprias histórias. Então nós somos o personagem principal da nossa vida. E, mas não adianta você querer falar que o outro é também, porque ele é o do da dela, da dele, da dela. Todos nós somos o das nossas próprias situações. Somos donos das nossas histórias e tudo começa a fazer sentido em nossa trajetória no corpo carnal quando a gente entende isso. Olha, conforme Teilhard de Chardin, um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo francês, ele viveu de 1881 a 1955. Olha a época. Ele tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia. E este universo da quarta dimensão, ele chamou de noosfera. Esse noosfera deriva do do grego nous, que significa nós em português, e que foi definido por Chardin como parte de uma biosfera, mais influenciada pelo universo do pensamento humano, através da atividade mental consciente. Ou seja, além dessa atmosfera do planeta, tem uma biosfera energética. Então, dessa forma, um espírito encarnado, que se torna protagonista de sua história de todas as formas, ele independe se ele está se saindo bem ou não em sua nova oportunidade. Ele é protagonista. Se ele é mal, bom, não importa. Ele está sendo protagonista. Por quê? Conscientes de que somos os donos da nossa própria jornada e que tudo em nosso caminho vai acontecer conforme o que somos e o que viemos protagonizar, é necessário ter consciência para que a gente possa continuar caminhando. E essa consciência envolve saber de algumas coisinhas que a gente tem que cumprir melhor, que a gente tem que entender, compreender para cumprir melhor nossa missão no planeta. A primeira coisa, reconhecer o universo como uma realidade espiritual, que tem sua origem em algo superior, acima da materialidade, por isso mesmo, um mundo além dos 5 sentidos, captado exclusivamente pelo intelecto. É a hora que você entende que Deus existe. Que Deus não é uma personificação. Que Deus é algo muito superior. E que a gente não tem capacidade para compreender o conceito. Então, esse ato é reconhecer o surgimento gratuito de tudo. Tudo surgiu gratuitamente, o qual nos dá o sentido e coerência para todas as maravilhas da vida e seus fenômenos inusitados, mesmo que sejam destruidores. A segunda coisa é aceitar o primado do pensamento, aceitar que nós temos um pensamento ou uma consciência como princípio do ser. É sentir o influxo permanente de algo perene. A experiência abstrata de que a essência de tudo não é nossa sensibilidade imutável, mas uma realidade óbvia, onde o ser na consciência é de origem primordial. Então, sendo assim, não adianta você pedir orações por você para todos os seus amigos. Se você mesmo, que é o mais interessado em resolver, acredita que somente recebendo uma intuição sobre essa situação irá trazer tanto a resposta certa quanto a ação que deve ser tomada, esquecendo completamente da sua própria ação renovadora.
A prece, meus queridos, só dá para você evoluir se você realizar. Se você não realizar, você não evolui, você não cresce, você não amadurece, você não melhora, você não faz nada. Você estaciona. E outra, toda prece que seu amiguinho que você pediu para fazer não vai chegar até você. Só vai chegar se você estiver em prece também. Se você aumentar a sua sintonia, se vocês estiverem em sintonia. Por isso que às vezes eu faço orações pelas pessoas, aí de repente eu recebo aquela energia voltando da prece que eu pouso aquela energia para mandar para a pessoa voltando. Por quê? Porque a pessoa não ora. Porque a pessoa tem mais tempo para sofrer do que para orar. E quando a gente pede para orar, não estou com cabeça para fazer oração agora, não. Meu amor, é quando nós estamos na situação mais difícil das nossas vidas, é que a gente cai de joelho e clama por Deus. Pensa nisso. Pensa nisso, que isso é muito importante. A terceira coisa é, sendo donos das próprias jornadas, nós temos que procurar viver toda a sua originalidade do momento. Como contraposição permanente à ilusão do tempo, gente, que condiciona tudo a ser algo transitório, né? Pois o real que existe é apenas esse, o agora, o instante. Gente, o amanhã é imprevisível, impossível de ser calculado. O máximo que a gente pode fazer é programar. Se a gente vai cumprir somente o minuto seguinte, que vai nos dizer, porque nossa estadia no plano físico, ela pode se encerrar a qualquer momento. E é um fato. Outra coisa é procurar observar a conciliação dos contrários. O que são contrários? Olha, contrários é tudo aquilo que vai contra aquilo que está sendo ditado socialmente, ou familiarmente, ou de outra forma, religiosamente. Porque a gente se depara com esses contrários e a primeira coisa que a gente faz é verbalizar julgamentos. Julgar. Então, esse conjunto de fatos, ele predispõe esses contrários, eles predispõem o reconhecimento de que tudo que parece contraditório é apenas o contraste pelo surgimento do novo. O novo é necessário. Na dinâmica dos acontecimentos que constituem a essência de um universo mutável, é essencial que haja o contrário, que haja o contraditório. Para ser mais claro, os contrários formam o conceito da teoria do caos. Só há mudança se houver caos. E depois do caos, os acertos e as equalizações necessárias. Então, por último, nós temos que aceitar o universo da fé, gente. Não somente revelada e associada nas religiões, mas aquela que é inspirada pela convicção e pela presença do Espírito. O exercício da credibilidade, da confiança e da criação mental nos tornam escritores da nossa própria história. Interessante esse comentário. Olha, seguindo essas regras, nós vamos acabar por absorver a realidade em que vivemos, onde a única medida exata que nos eleva é o tempo. Porque é o tempo, você não consegue voltar atrás. O tempo é uma medida que só vai, não volta. Então, esse tempo vai correr contra ou a nosso favor. Mas depende de nossas escolhas, ações e decisões. Depende da gente escrever na nossa história, né? E para que consigamos chegar nesse ponto, nós temos que entender que o que nos eleva não é a quantidade da matéria que a gente acumula ou as riquezas que a gente adquire nesse tempo limitado na carne. E sim os valores sentimentais e tudo que ficou registrado em nosso perispírito durante essa jornada. Porque quando a gente abandona o corpo e retorna para a nossa forma original, para a nossa pátria espiritual, né, que é a de essência, o que transpassa os limites das duas dimensões conosco é o que a gente registra em nossas mentes e o que fica energeticamente registrado no nosso perispírito. Gente, ser o protagonista da sua própria vida é parar um pouco, analisar tudo que você viveu e tentar consertar os seus próprios defeitos de personalidade. Abandonando preconceitos, julgamentos, raivas e outros sentimentos inferiores, que são geradores de ações que podem te colocar num lugar
e fique mais distante do seu crescimento como espírito. Nós temos que parar de procrastinar, empurrar com a barriga e começar a realizar. Você sabe por quê? O momento certo é agora. O amanhã é incerto. O ontem já passou. Se não soubermos valorizar o agora, a gente sempre vai estar lamentando o passado ou alimentando expectativas erradas para o dia de amanhã. Então, entenda, atualmente, vivendo nessa vida, nós somos escritores, roteiristas de uma história, mas somos protagonistas. Protagonistas como essência. Por quê? Porque a gente vem do plano espiritual e a gente já viveu várias histórias anteriores. Mas a gente continua sendo a mesma essência, o mesmo protagonista de várias histórias, com várias personalidades, mas nunca deixando a nossa unidade como essência deixar de existir. Então, nessa vida, vamos ser os roteiristas para que o protagonismo do nosso espírito nesse corpo seja excelente e a gente alcance a evolução. É essa a abertura, é esse o começo de ano que o grupo Espirais de Luz quer para todos vocês e deseja para todos vocês. Sejam bem-vindos de volta, os trabalhos estão aqui e graças a Deus eu estou muito feliz pela paciência, como sempre, de todos que assistem às nossas palestras no canal do YouTube. Vai lá e se inscreve no YouTube, ativa o sininho, vai no Facebook, se inscreve na página Espirais de Luz, porque a gente está aqui para vibrar luz, gente. Eu acho que está mais do que explicado, não precisa falar mais nada. Agora é só você ir lá e conferir, assistir, curtir, compartilhar, comentar, o que você quiser fazer. Mas, principalmente, parar um minuto, pensar, refletir e fazer uma bela prece. Porque é só começando com prece que nós começamos o ano bem. Pode ter certeza disso. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.